E hoje, gente, eu recebo aqui em casa o urologista Breiner Ferro para um bate-papo sobre os cuidados com os rins. Nós vamos saber quais são as doenças mais recorrentes e a importância do consumo de água. Doutor Breiner, seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Vamos sentar e bater um papo. Certo. O senhor é um nefrologista? Não, urologista. É urologista. Urologista. Qual que é a diferença? Urologista, ele trata também de doenças dos rins, mas mais focado na parte cirúrgica, né? Cálculo renal, infecções de urina, câncer, né, dos rins, né? A campanha hoje, né, é o Dia Mundial do Rim, então engloba as duas especialidades, né? Tanto o urologista quanto o nefrologista. Uhum. O nefrologista, ele vai cuidar mais da parte funcional, né, da filtração do rim e das doenças que interferem na filtração do rim. Então, ele vai saber por qual motivo aquele rim não está filtrando direito e isso gerando uma certa consequência para a pessoa, né, para o paciente. Como é que o senhor vê a importância da lembrança dessa data? Então, a Sociedade de Nefrologia criou essa data para lembrar dos cuidados da saúde relacionados, né? Então, esse ano o lema é sobre creatinina para todos, que é um exame de sangue que monitora a função dos rins, né? Ele é como se fosse um primeiro sinal que está tudo bem ou que não está tudo bem. Então, essa campanha é muito importante para conscientizar, para lembrar as pessoas de ter esse cuidado com o rim, né? Hoje a incidência é muito grande, a doença renal crônica, né? As pessoas que têm algum nível de alteração da filtração do sangue, ela é muito prevalente no Brasil. Então, cerca de 8% da população depois de 50 anos tem algum problema na filtração dos rins. E como inicialmente não dá nenhum sintoma, é importante estar ciente de estar lembrando de cuidar bem dos rins, né? A gente tem no Brasil muitos hipertensos e diabéticos, né? A incidência dessas doenças na população de maneira geral é muito alta e acaba que isso sobrecarrega os rins e o funcionamento dos rins, gerando essa doença do funcionamento do rim. O diabetes é uma doença silenciosa, traiçoeira e danada, né? Porque ela vai atingindo outros órgãos, né? Isso. Eu brinco com os pacientes diabéticos, né? A gente, como urologista, tem uma importância no diagnóstico, porque muitas vezes, principalmente os homens, nos procuram para fazer check-up, né? A partir dos 50 anos já tem uma conscientização um pouco maior em relação ao câncer de próstata e o homem vem para fazer o check-up. E nessas consultas, às vezes a gente descobre o diabetes. E o homem é um pouco mais descuidado que a mulher, mas as pessoas, de maneira geral, são descuidadas com as doenças silenciosas, porque não sente nada, à medida que não tem nenhum sintoma, ela também não procura nenhum cuidado, né? E eu brinco com os pacientes o seguinte: o diabetes, você cuidar da raiz do problema, você vai evitar todos os outros problemas. Então, ao invés de você ir em 10 médicos diferentes, tomar 10 remédios diferentes, cuidar do olho, do rim, da próstata, da bexiga, disfunção erétil, problema de cicatrização, ferida na perna, você cuidar da diabetes com alimentação e hábito de vida no começo, antes de desenvolver, é muito melhor. Tem que fazer exames periódicos, né, doutor? Sim. E quais são os principais hábitos alimentares que promovem a saúde dos rins e quais devem ser evitados para protegê-lo? Certo. De maneira geral, a pressão alta, a diabetes são as principais doenças, também tabagismo, obesidade e sedentarismo. Então, para evitar isso, o que a gente precisa fazer? Primeiro, exercício físico regular. Segundo, quem for já hipertenso e diabético tem um rigor ainda maior na alimentação. Na parte do diabético, é um controle em relação à ingestão de carboidrato. Lembrar que às vezes os pacientes se esquecem, ele acha que diabetes é só o açúcar doce, né? Não, né? Então lembrar pão, biscoito,
mandioca, macarrão, arroz, feijão, tudo tem carboidrato. Então, não é só, toma um café com adoçante e acha que está resolvido o problema, né? Da parte da hipertensão, também diminuir o sal, né? O sal de cozinha, mas não é só o sal de cozinha, o principal fator é o sódio. Então, todos os alimentos ricos em sódio têm que ser evitados. E aí entra também a parte dos industrializados. Hoje a gente tem conservantes, refrigerante, produtos de enlatado, embutido, de caixinha. E isso tudo tem muito sódio. Então, acaba que a ingesta de sódio no dia a dia fica maior que a recomendada. Então, sobrecarrega os rins, prejudica também quem tem pressão alta. E isso, em outras doenças, também interfere. Por exemplo, cálculo renal, que é mais da parte específica assim, da urologia, ele também influencia muito com essa ingesta de sódio excessiva. Aí, nos casos, paciente que já tem algum acometimento dos rins, o excesso de proteína, de carnes vermelhas também pode prejudicar. A água a gente estimula bastante, ela é benéfica praticamente para tudo. Ela vai prevenir infecções, vai prevenir cálculos, vai estar estimulando esse bom funcionamento do rim. E só nos casos mais avançados, que o rim já não está funcionando adequadamente, ou aqueles pacientes que fazem hemodiálise, né, que é um tratamento de substituição natural do rim, que aí tem uma restrição quanto à água, né, que tem que contar o quanto de líquido que ingere no dia, tem que ter um controle mais rigoroso. Falar nisso, vamos tomar um pouquinho de água? Doutor, o senhor falou aí sobre pessoa sedentária, exercício físico. O que tem isso a ver com o rim? Então, o exercício físico, ele tende a pessoa a controlar o peso, né? Então, ele já vai junto com a obesidade. Se ele não for obeso, ele já tem uma chance menor de ter problema de funcionamento dos rins, já tem uma chance menor de cálculo renal, uma chance menor de câncer, tanto de rim quanto próstata ou qualquer outro tipo de câncer, pelo próprio hábito do exercício físico. Então, ela é uma prevenção indireta, não é assim, faço academia, eu não vou ter problema no rim. Não é exatamente isso, é o controle do peso, é um coadjuvante. Agora, doutor, o senhor falou aí também sobre alimentação. E essa tortura desse cheiro desse pão? Tá gostoso. Gente, você não tem noção do cheiro desse pão aqui. Tá chegando aqui na gente. Mas é só ter moderação, né? É só ter moderação. Assim, a gente sabe que não tem como ter uma dieta totalmente restritiva. E o carboidrato também é importante na produção de energia para o funcionamento do corpo, né? Então, assim, comer um pão de manhã é natural, é saudável, faz parte do dia a dia. Não vai comer 3 pães, aí depois come bolacha, aí chega no almoço, 1 quilo de arroz. Aí não, né? Bom, o rim também é um órgão que ele está sempre suscetível ao câncer, né? Sim, na verdade todos os órgãos estão suscetíveis, né? O câncer de rim hoje, ele não é tão prevalente dentro dos tipos de câncer. Ele é cerca de 2,5% dos tipos de câncer na população. Só que ele tem 2 tipos de câncer. O câncer do trato urinário, que pode dar tanto na bexiga quanto dentro do rim. Esse está muito relacionado ao tabagismo, né? Então, todas as pessoas com mais de 50 anos que têm sangue na urina, a primeira causa é câncer. Eita! Então, esse é um sinal de alerta muito importante que as pessoas têm que ter essa consciência. E outro tipo de câncer que tem a ver com hereditário ou até mesmo aleatório, que é quando ele não é do trato urinário, ele é do parênquima, que é a parte como se fosse a carne do rim que dá o nódulo. Então, esse tem a ver com obesidade e pressão alta, que aumenta um pouco a chance, dá uma chance a mais de desenvolver. Então, geralmente, esses diagnósticos de câncer, quando dá sintoma, também são avançados. Então, na consulta de rotina, às vezes a gente faz alguns questionamentos para identificar
e às vezes um ultrassom periódico pode identificar o nódulo, né? É a partir daquele nódulo que vê no ultrassom, a gente faz uma investigação mais detalhada para saber se é necessário cirurgia ou não. Aí, dentro dessa parte, o urologista atua bastante, né? Que essa parte cirúrgica é o urologista que faz. Então, aí decide se tem que tirar só o nódulo, se tem que tirar o rim inteiro. Às vezes tem que tirar o rim e o canal da urina, fazer uma reconstrução na bexiga. Então, assim, tem vários procedimentos que podem ser feitos, né? Então, para não chegar a isso, porque, como o senhor está dizendo, não tem sintomas, o grande lance é fazer exames periódicos. Isso, o grande lance é fazer exames periódicos. Até a campanha da Sociedade de Nefrologia desse ano, Creatinina para Todos, quer dizer popularizar o acesso aos exames e aos recursos, né? Então, você tem o diagnóstico, você consegue fazer o acompanhamento e correr atrás daquele acompanhamento, né? Se você deixa para fazer esse diagnóstico tardio, é mais complicado de ter uma solução. Inclusive, para o funcionamento dos rins, se você descobre no começo, você consegue reverter e esse rim funcionar naturalmente e fazer o acompanhamento para estabilizar, né? O rim não é um órgão que regenera. Então, aquele dano que ele sofrer, geralmente é permanente. Então, se aquele vai sofrendo danos permanentes a vida toda, chega um momento que ele vai desenvolver o sintoma, não é mais possível reverter, ele tem que estabilizar. Eita. Então, essa que é a dificuldade. E agora, quanto aos cálculos, tem como prevenir? Tem. Como? O cálculo tem uma parte genética que familiar não tem como mudar, Não tem né? como. E a parte de alimentação. Essa parte de alimentação, que envolve hábito de vida, envolve disciplina, é também difícil de mudar, né? Então, geralmente, o paciente que tem cálculo, ele tem cólica, precisou passar por uma cirurgia ou eliminou o cálculo espontaneamente. Naqueles dias depois, naqueles meses, ele está lembrando. Então, ele está bebendo água, ele está evitando carne vermelha, ele está controlando o sódio. Com o passar dos anos, ele esquece e volta o hábito errado de tomar refrigerante, alimentação errada, não fazer exercício físico, não beber água, né? A gente mora numa cidade muito quente, né, Goiânia? Então tem que estar tendo o hábito de ter a garrafinha. E aí depois, com o passar do tempo, ele vai e desenvolve cálculo de novo. A recorrência é muito grande. Metade das pessoas que têm cálculo urinário, com 5 anos vai desenvolver outro cálculo. Ah, então, porque esquece? Esquece de ter o hábito e a parte genética não tem como mudar. Então, ele vai desenvolvendo ao longo da vida várias vezes. Entendi. E o tratamento para cálculo, tem alguma coisa assim de novidade? Porque a medicina sempre está evoluindo, né? Graças a Deus. A gente tem assim, depois que o cálculo já está formado, mais de 90% das vezes não tem um medicamento que dissolve, né? Então, a partir da formação do cálculo, acaba sendo necessário tratamento cirúrgico, dependendo do tamanho e da localização dele, para saber qual o melhor procedimento, se faz por dentro do canal, se faz um furinho nas costas, né? Então, acaba que isso aí determina o tratamento. Na medicina, o que avançou bastante é que a gente tem alguns estudos do cálculo que consegue falar com precisão a composição e a partir daí você fazer uma prevenção mais orientada, né, quanto ao tipo de cálculo, se ele é de cálcio, se ele é de ácido úrico, se ele é cistina, que é um pouco mais raro. E também na parte tecnológica da cirurgia, né? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, não tinha tanto recurso de laser, de material, que hoje você consegue fazer uma cirurgia por dentro do canal, com quase que praticamente alta no mesmo dia. E aí usa um catéter dentro do rim para cicatrizar e depois marca de tirar, né? Então, assim, os procedimentos hoje em dia tendem a ser cada vez menos invasivos para ter uma recuperação mais rápida e uma estética melhor. É a questão do medicamento, doutor. Porque tem muitos medicamentos, pessoas que usam medicamentos, como é que fala aquele medicamento que tem que usar sempre? Contínuo.
Isso, uso contínuo. Qual que é o cuidado que a pessoa tem que ter com o rim? Certo. Em relação ao uso contínuo dos medicamentos, principalmente no hipertenso, no diabético, ter a disciplina de usar regularmente o que ele deve usar para o controle dessas doenças. Sim. Um medicamento que é muito perigoso, né, para os rins, que o pessoal tem hábito de usar, são os anti-inflamatórios. Então, às vezes, o paciente ou a pessoa tem uma dor em casa e usa o anti-inflamatório por conta própria. Então, tem muito. A longo prazo, esse anti-inflamatório, ele afeta a função dos rins. Então, o uso crônico indiscriminado de anti-inflamatórios, ele pode prejudicar a função renal. Então, tem relatos, né, tem pacientes que desenvolvem doença renal crônica, até de precisar de hemodiálise, por conta de uso indiscriminado de anti-inflamatório. Às vezes, aquela pessoa que tem uma dor de coluna, né, dor lombar, que é um quadro mais comum ali do nosso dia a dia, que tem essa dor lombar, e vai por conta própria usando anti-inflamatório diariamente, porque ela acha que é de vez em quando, mas aí tem uma dorzinha, toma, tem uma dorzinha, toma, tem uma dorzinha, toma. Esse de vez em quando vira rotina, então não deve ser utilizado, né? Nenhum medicamento de uso contínuo deve ser utilizado sem avaliações periódicas, né? Porque aquele momento ele pode ser útil, né, para algum problema, mas quase todo medicamento tem seu efeito colateral. Então, esse efeito colateral também tem que estar sendo administrado e cuidado por um médico acompanhando regularmente. Isso é importante. Bom, o senhor falou aí das coisas ruins para os rins. O que é bom de alimentação que ajuda o bom funcionamento dos rins? Assim, não existe uma fórmula mágica de um alimento ideal, perfeito para ser usado diariamente, né? A gente tem a alimentação balanceada de maneira geral e a água, né? Ingesta de líquidos, né? De maneira geral, pode ser um suco, pode ser uma vitamina que tem água e a chá. Água. Né? Chá também é bom, né? Todo alimento de forma de líquido é bom, né? E melancia? Melancia também é bom, tem muito líquido. Ai, que delícia, né? Você fazer uma alimentação saudável e ainda está contribuindo para o bom funcionamento dos rins, né? Isso. E tem criança que tem problema renal também? Tem. O problema renal na criança, em relação a cálculos, é geralmente mais raro, né? Teria uma parte genética mais forte e, infelizmente, a gente tem aí algumas mães, né, que deixam as crianças ter uma alimentação muito rica em sódio, industrializado, refrigerante, que não é o recomendado. E alguns outros problemas dos rins, às vezes, é uma doença própria do rim da filtração, que algumas crianças nascem com algum problema genético que pode desenvolver alguma síndrome, e aí o rim não funcionar bem, ou ter perda de proteína na urina, precisar de hemodiálise, alguma coisa nesse sentido, né? Então, criança também tem problema do rim. É mais frequente com envelhecimento, por conta da pressão alta da diabetes, mas serve para todas as faixas etárias. Doutor, a dor do parto, ela é terrível. Meu Deus, só nós mesmos que sabemos. Agora, dizem que a dor renal, ela é muito parecida com essa dor do parto, é verdade? Então, tem estudos que falam que a dor do parto é a primeira e a cólica renal a segunda. Tem já outros que falam que a cólica renal é a primeira. Então, eu nunca vou saber, se Deus intensa. A gente é importante em relação à cólica renal que pela dor ser tão intensa, acaba forçando o paciente a procurar, né, esse atendimento e esse cuidado e fazer o diagnóstico de que tem cálculo renal. É muito confundido com cólica renal a dor lombar, né, da coluna. Então, tem alguns sinais que a gente orienta em relação à cólica renal que são mais característicos. Então, geralmente, a cólica renal dá só de um lado. Essa dor, ela irradia para a região do canal da urina, né, para a região genital. E ela é de uma intensidade forte que vem associada com náusea, né, com vontade de vomitar, com enjoo. A dor lombar pode ter irradiação para a perna, que geralmente a do rim não tem, e geralmente ela fica mais centralizada
na coluna ou pega um pouco dos dois lados. Então, a gente, às vezes, clinicamente, de examinar e de conversar, a gente faz essa diferenciação, né? Mas ultrassom, tomografia, muitas vezes são necessários para poder ter essa certeza de qual a origem da dor. O senhor falou, todo mundo fala que a gente tem aqui que tomar água, né? Mas Isso. qual que é a quantidade? Então, geralmente a gente estabelece 2 litros por dia. O ideal seria produção de 2 litros de urina por dia. Então, como a gente não tem essa mensuração diária, a gente arredonda como se fosse o líquido dos alimentos equivalente ao que eu perderia pelo suor e o líquido da água é o que eu vou produzir de urina. Entendi. Então, nesse balanço hídrico que a gente tem naturalmente todos os dias, seria o equivalente a 2 litros por dia. Então tá certo. Muito obrigada.